Olá pessoal, vamos dar continuidade aí aos vídeos de LaTeX. Hoje eu vou apresentar o que são ambientes. Aqui eu fiz uma pequena descrição. Ó. Ambientes são categorias de texto que possuem uma determinada formatação. Geralmente, a maioria dos artigos em LaTeX, nós temos que alguns comandos específicos aí tem que ficar dentro de ambientes. Primeiro que eu vou apresentar é um ambiente que geralmente a gente utiliza para criar listas de exercícios. Então o ambiente começa assim, ó, você escreve o barra, begin. Veja que o TechStudio apresenta aqui ó, uma lista enorme de ambientes. Nós vamos ver só alguns deles aqui. Aí você coloca a chave e o ambiente que eu vou mostrar agora é o enumerate. Veja que ele sugeriu ali. Eu vou dar Enter. E aqui vou dar um espaço melhor só para visualizar. Veja bem, ó, dentro do ambiente enumerate, lembrando que ambiente tem que começar, begin e terminar com end, e com o mesmo nome aí do ambiente. Senão na hora de compilar dá erro se não tiver isso daqui, nessa ordem. Então aqui onde interno desse ambiente, a gente começa com o comando item, porque isso vai ser referente ao número 1. Vamos escrever aqui um enunciado aqui qualquer. Simplifique a expressão. Eu vou colocar modo matemático, colocar uma fração, 2x mais 8 e o denominador x mais 4, por exemplo. Bom, vamos compilar. E aí veja o que aparece aqui. Ó. Aparece o que a gente escreveu e o número 1 aqui já descrito. Vou fazer um segundo enunciado, por exemplo. Então, deixa eu vir aqui para na hora de pular a linha, eu não preciso fazer o barra barra aqui quando a gente está dentro desse ambiente. Basta pular de linha e escrever o comando item, porque na compilação já vai reconhecer que você pulou de linha. Então vamos escrever alguma coisa aqui. Ó. Considere a função e aí segue o enunciado. Veja bem, ó, aparece o 2 ali como se fosse o segundo exercício. E à medida que eu for fazendo isso, ó, digitando o comando item, né, e escrevendo aqui, seja a função, por exemplo, pronto, aí ele vai enumerando aqui os exercícios. Eu também posso criar ambiente dentro do ambiente, ou o mesmo ambiente ou um outro qualquer. Aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro exercício aqui, né, que eu fiz um teste aqui ó, da expressão, suponha que eu queira que ele fosse de alternativas. E isso a gente vai fazer assim, ó, venho aqui, dou espaço, e logo abaixo aqui desse primeiro item, que refere ao primeiro exercício, eu vou abrir um novo ambiente. Então, begin, enumerate de novo. E aí ele já sugere aqui item. Então eu vou escrever, por exemplo, ó, x mais 4, modo matemático, clico em Enter aqui, item de novo, vou escrever x menos 2, item 2, item 4. Pronto, vamos compilar. Veja o que aparece aqui. Ó. Quando a gente colocou um ambiente dentro do outro, ele gerou essas alternativas, ó, A, B, C, D. Esse formato aqui é padrão, das alternativas entre dois parênteses. Para colocar um parêntese só, a gente tem que fazer o seguinte, ó, vir aqui no, nos pacotes e colocar um outro pacote que se chama enumerate. Com isso, eu consigo estilizar aqui, né? Consigo dar um outro formato aqui para essas alternativas. Para isso, no ambiente aqui ó, das alternativas, eu coloco logo aqui após, por exemplo, o formato que eu quero. Eu quero um A e um parêntese só. Vou compilar. Ah, deu erro porque eu esqueci de uma coisa. Aqui, na verdade, a gente tem que colocar entre colchetes. Aqui, ó. Tudo que se coloca entre colchetes, ele vai compilar nesse formato. Veja bem, ó, ele mudou de dois parênteses que estava para um só. Se eu não quiser parênteses, quiser um tracinho,
ou parênteses com tracinho. O que eu colocar aqui, ele vai compilar aqui obedecendo essa ordem. Mas isso se eu começar com a letra A. Porque se eu colocar a letra B aqui, o que vai acontecer? Ó? Ele vai pôr B para todo mundo. Né? Então, ele segue aqui uma lógica. Você deve colocar o A para ele seguir o alfabeto aí de forma correta. Então, essa é uma maneira de fazer alternativas aí para questões. Outro ambiente também que eu quero mostrar é bem semelhante a esse, é o Begin. E tem mais. Aqui, ó, nesse ambiente, ele vai fazer quase a mesma coisa, só que ele não coloca números, ele vai colocar pontos. Né? Então, vamos escrever aqui algumas coisas, ó, só para dar uma olhada. Matemática, física, vou compilar. Olha só o que ele apareceu aqui, ó. Ele aparece esses pontinhos aqui. Aqui a impressão que deu é que esse ambiente está ligado à questão 3, mas não está. Isso é porque a questão 3 está aqui. Nós já finalizamos o ambiente enumerate. É que aqui eu não dei um espaço aqui legal. Para dar um espaço, eu coloco aqui barra, vspace e ponho, por exemplo, 5 centímetros. Ele vai afastar. Só que aqui afastou muito, né? Vou colocar um centímetro apenas. A gente aproveitar bem aí o texto. Pronto, ele deu uma afastada aí. Mas esse é o ambiente, né? E tem mais que ele coloca esses pontinhos aí. Outro ambiente parecido com esse. Deixa eu digitar aqui. Begin Description. E aí, ele tem um outro formato aqui, pouquinho diferente. Ó. Na palavra item, é necessário que eu coloque uma etiqueta. Então, por exemplo, eu vou colocar um ponto. E a descrição aqui na frente do que está sendo digitado aí, né? Vamos compilar. E o que ele faz é isso, é escrever o item em formato negrito. Tudo que a gente colocar aqui como etiqueta, ele vai apresentar aqui no formato negrito. Outro ambiente agora é relativo a textos. Só que eu vou fazer assim, ó. Aqui no programa eu possuo atalhos aqui, ó, do ambiente que eu quero apresentar. Esse daqui é o ambiente que vai escrever um texto à esquerda. Tá? Não é necessário escrever item nem nada, a gente pode escrever direto aqui, né, aí, escreve o texto, ele vai para a esquerda, só que aqui, como por definição a gente já começa a escrever pela esquerda, não deu para perceber tanto o que aconteceu. Né? Vou colocar texto falso aqui, deixa eu criar o pacote aqui em cima. O pacote era blind text, só para a gente não perder muito tempo com escrita. Vou mostrar aqui como que fica então essa configuração. Veja só, todo o texto está alinhado à esquerda. Veja que a gente perde aqui no finalzinho, ó, a indentação do texto. Ficou texto demais aqui. Não ficou legal não. Vamos compilar assim. Pronto. Outro ambiente aqui, ó, center. Ele vai pegar e fazer o quê? Ó? Colocar o texto ao centro. Então, veja como ele se apresenta. Colocou aqui o texto no centro da página. Por último, o que alinha à direita. Né? Então, texto colocado à direita da página. Compilar, veja só, o texto ficou aqui do lado direito. Isso é útil algumas vezes aí, dependendo da formatação que você está dando ao seu arquivo. Existem outros ambientes que, por exemplo, é usado somente dentro do ambiente matemático, que é no caso para escrever matrizes, sistemas lineares, vetores, só que isso eu vou explorar melhor num outro vídeo. Agora eu só vou mostrar um pouco aqui. Ó. Então seria begin, vou escrever um ambiente aqui, ó, matrix, esse aqui, segundo ambiente. Para escrever uma matriz aqui, nós fazemos assim, ó, vamos colocar números. As colunas são separadas por esse símbolo, se eu não me engano é o E comercial. 4,
7. Para pular de linha, eu coloco barra, barra. Dou Enter aqui. Vou colocar outros números e separá-los sempre por esse símbolo aí. Vamos compilar para ver como é que está ficando. Veja bem, ó, apareceram aqui os números que eu digitei, só que não está num formato de matriz como a gente conhece, que é com parênteses, com chaves, né? Ou formato de determinante, duas barras. Mas isso é um outro tipo de ambiente que faz isso. Ainda no modo matemático, o ambiente para fazer isso, por exemplo, um deles é o pmatrix, que esse daqui vai fazer as matrizes usando parênteses. Então, o mesmo formato aqui de separar colunas, para pular de linha também tem o mesmo formato, né? Eu vou colocar só dois aqui. Ó, veja só, apareceu então a matriz com os parênteses aqui. Se eu quiser dar um nome para essa matriz, por exemplo, A igual, eu devo fazer isso aqui, ó, antes do begin. A maiúsculo igual, vou compilar, pronto, ó, ele já coloca ali o nome para matriz. Matrizes e determinantes eu vou explorar melhor no outro vídeo, como eu havia falado. Por hora, que eu tinha para mostrar era só esses ambientes aqui. À medida que eu for apresentando outros vídeos, caso necessário, nós vamos criando os ambientes novos lá e aí eu vou apresentando as características deles. Aqui nesse vídeo eu só queria mostrar mesmo o formato, né, dos ambientes, que a gente sempre usa o begin e o end com o nome do ambiente. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!